Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui tomando meu cafezinho. Agora são 9h10, dia 28 de junho, e estou saindo para uma rota de perícias. Eu vou fazer um vlog explicando para vocês, mostrando para vocês como que está sendo esses dias e como que eu fiz para me organizar para que essas perícias elas fossem feitas em dias próximos e para otimizar o tempo e também os custos para ir em cidades diferentes. Então, acompanha aí o restante do vlog. Espero que vocês gostem, se divirtam e aprendam alguma coisa aqui. Boa tarde, gente. Então, a minha perícia numa cidade ali vizinha, Londrina, foi mais ou menos umas 10 horas da manhã. Eu levei 1 hora para fazer essa perícia. Tinha muitos quesitos e muitas coisas a serem verificadas lá naquela residência. Aí depois de lá, eu levei uma pessoa comigo, né, para ela ver mais ou menos como que era uma perícia, um parceiro meu na área de engenharia, para ver, né, se ele quer seguir essa área ou não. Aí depois a gente fez uma mini reunião, era mais ou menos o meio-dia, eu fui para uma outra cidade, próxima a essa outra cidade, acho que deu para entender, né? Assim, eu não queria falar o nome, né? Enfim, aí eu fui lá no fórum, fui ver se o juiz estava lá. Ele não estava, era mais ou menos 12h45. Aí falando com o rapaz do cartório da vara civil, ele falou que o juiz chegaria mais ou menos 1h30. Então eu calculei meio assim, daria tempo de eu almoçar, voltar lá e conversar com o juiz, e deu certo, ele me recebeu. Eu estava muito nervosa. Para quem não me conhece pessoalmente, eu sou uma pessoa mais tímida, um pouco mais retraída, embora que na internet seja super mais fácil, né, a gente conversar frente a frente. Eu sou meio travada, assim, sabe? Só que na nossa cabeça do tímido é sempre pior. As outras pessoas que vêm falam que assim, que tá tudo bem, não dá nem pra perceber que eu sou assim. Enfim, agora são 2h05, estou aqui na terceira cidade e na segunda cidade que eu irei me apresentar aqui no fórum. E é isso, vai dar tudo certo. Eu fiz umas filmagens lá onde eu almocei. Se chama Restaurante Juliana. Eu acho que o editor vai colocar aqui como que é lá o local, né? O almoço é muito bom. E o que mais? Eu ainda tenho que mostrar as coisas, né, que eu trouxe para fazer essas perícias que eu tenho para fazer. Provavelmente eu vou ter um laudo também para fazer em uma cidade por aí, no oeste do Paraná. Vamos ver se vai dar certo o orçamento, mas aí eu vou atualizando vocês. Bom, acabei de sair de uma apresentação. Aqui nessa cidade existem 2 varas cíveis e eu não sabia, e eu só imprimi uma carta de apresentação. Então, na próxima oportunidade que eu estiver passando aqui, eu vou na outra vara cível e me apresento. O juiz, ele me recebeu super bem, foi super rápido. Poderia ter desenrolado um pouco mais a conversa. Só como eu falei, eu sou bastante tímida. E também, para não tomar muito tempo deles, eu só me apresentei, falei a minha graduação, pós-graduação, o que eu atuo, o que eu faço, o que eu não faço. E curioso que ele falou que me conhecia de algum lugar. E sempre as pessoas comentam que me conhecem de algum lugar, que me viu em algum lugar, só que com certeza não era eu, porque eu geralmente não saio muito de casa. E foi a primeira vez que eu vim aqui nessa vara civil. Bom, gente, eu tive que dar uma parada para ligar o GPS, agora eu tô fazendo uma meia volta, porque eu parei numa rua sem saída. O GPS falou que era para eu seguir e virar à esquerda, só que não. Enfim, essas 2 perícias, pessoal, foram perícias de vícios construtivos, na qual o imóvel foi entregue há menos do que 5 anos, então essas perícias geralmente têm um tipo de padrão assim a se seguir, né? As petições são quase as mesmas. Eles alegam que tem vício construtivo no piso, assentamento de piso. Aí nesse caso de hoje, agora de tarde, eu verifiquei, mas não havia nenhum problema em questão de assentamento de piso e azulejo. O que mais que eles alegam? Fissuras na alvenaria, questão de janela e essas coisas. Até certo ponto, a norma permite um tipo de abertura, porque a estrutura em si, ela vai se moldando, né, se modificando. Eu falei antes que uma das perícias elas foram pagas, a outra não. A de sexta, que eu vou para outra cidade, ela também foi paga, o que viabiliza um pouco mais esse deslocamento, certo?
Chegando em Maringá, eu vou colocar o que eu trouxe aqui para essas perícias, o que eu tô levando no meu carrinho, que ele é pequenininho, mas ele cabe coisa. É isso, fiquem aí com a estrada. O cara falou assim, entrega pro outro lado de chapéu na curva. Já passaram muitas curvas e eu não achei o cara de chapéu. Achei o cara de chapéu, achei a tal da curva. É uma curva numa curva. Quer dizer, é uma grande curva. Imagina, bom trabalho. Hello! Estamos hoje no segundo dia, já nessa rota de perícias. E hoje eu saí lá da cidade de Maringá e fui indo mais pro oeste aqui do Paraná. E passei em 5 várias cíveis e me apresentei. Agora são 7h15 mais ou menos. E tem um negócio para contar. Eu tive uma sogra que ela reclamava muito de hotel, né? A gente viajou aí algumas vezes juntas. E ela falava das histórias dela de hotel, que ela viajava também na empresa dela, ela era representante comercial. E ela falava que, eu só pego hotel ruim, sempre tem que trocar de quarto, de hotel e não sei o que, nananã. E eu ficava quieta, ria algumas vezes e pensava assim, mas será que é tudo isso realmente, né? E enfim, eu cheguei aqui numa cidade pequena, parei no posto para abastecer e dar uma limpada também, né, no vidro da frente. Aí eu peguei e perguntei pra frentista, né, pra ela indicar algum hotel para ficar. Eu já tinha olhado o Google, mas acabei pedindo indicação para ela. Ela me indicou um hotel mais caro, R$300 a diária. Até daria para pagar, mas eu não queria desembolsar isso. E aí ela falou assim, mas tem um outro também e tal. Aí eu conheci outro. Só que no Google não tava coisas muito boas, sabe? Mesmo assim, eu falei, vou dar uma chance. Aí eu entrei, aí tá um cheiro forte, sabe? O hotel não é lá essas coisas. Aí eu me sinto que nem a minha sogra querendo mudar de hotel. Só que eu tô bem cansada mesmo. E vou ficar aqui. Porque o advogado de uma das partes, ele não havia protocolado os documentos que eu havia pedido, né? E ele pegou e pediu mais 10 dias de prazo, sendo que a perícia já estava marcada, a gente tem que marcar com 30 dias de antecedência. E eu já havia pedido, a gente agora está no mês 6, eu já tinha pedido os documentos no mês 2. Antes de marcar a perícia, eu reiterei o pedido e ele ainda queria mais 10 dias. Enfim, ele mandou agora, então antes de dormir vou dar uma lida nos documentos que ele disponibilizou no Drive, também por e-mail, no processo, enfim. E esse foi o dia de hoje. As visitas aos juízes, né, ao gabinete do juiz é super tranquilo, foi super tranquilo hoje. Eles recebem a gente super bem, aberto, né, de vez em quando fazem algumas perguntas, mas é super tranquilo. E também é bem rapidinho as visitas. E não vou mostrar aqui o quarto, porque, né, não vale, mas tem um ar-condicionado. A diária foi R$100 de diária com ar-condicionado e com café da manhã. Então talvez valha a pena. Eu vou abrir aqui a janela para sair um pouquinho do ar e ventilar um pouco o ar, né? Porque pode ser que esteja fechada há bastante tempo, por isso, por conta desse cheiro mais forte. Bom dia, agora são 8h10, acabei de tomar café. E aconteceu um negócio engraçado. Quando eu cheguei lá para tomar café, tinham várias pessoas, né? Aí todas as luzes acesas. As pessoas, né, foram começar a ir trabalhar, porque aqui parece que tem bastante prestador de serviço também. E daí porque é uma cidade pequena, né? Vai turistar o quê aqui? Enfim. Aí eles saíram, daí uma senhorinha veio e começou a apagar as luzes. Sendo que o café acaba 9 horas, ainda são 8 e pouquinho. Aí ela apagou as luzes, daí ficou aquele breu. Aí sabe quando apaga a luz assim, você acaba de acordar, tá aquele sol. Aí apaga a luz, dá um negócio assim. Deu isso em mim. Daí ela pegou, apareceu lá de novo e eu pedi pra ela
acender pelo menos a luz que estava em cima. Ela falou assim, eu achei que o sol já estava aqui, não sei o quê. Só que todos os vidros estavam com aquele insufilme escuro. Então não ia ficar claro, mas enfim. Não tive coragem de filmar pra vocês com vergonha lá do pessoal. Lá tinha o padrão, né? Café, um suco, iogurte, leite, ovo, um negocinho de waffle. Até coloquei uma fotinha, fiz uma fotinha só pra colocar no Instagram, vou colocar aqui. E é isso, bora trabalhar. Vou começar a me arrumar aqui, passar minha roupa e bora pra perícia de hoje. Dignidade restabelecida. Agora estou saindo. Bora! Acabei a perícia aqui, começou hoje às 10 horas da manhã, eu terminei mais ou menos 12h15, já almocei, agora 1h05 agora mais ou menos, eu estou aguardando a prefeitura daqui da cidade estar aberta para eu conseguir passar lá e pegar um documento que eu preciso, que no caso é o ABITSE. Eles protocolaram o ABITSE, mandaram para mim também, só que não dava para ver muita coisa, e um dos quesitos é essa questão do ABITSE do imóvel, certo? Bom, a perícia de hoje foi relativamente simples, na qual a história é a seguinte. Um casal, um recém-casados, eles queriam um imóvel, então eles entraram em contato com uma construtora, a construtora vendeu esse imóvel, só que daí quando foi mais pra frente, eles viram que na verdade esse imóvel tinha sido vendido para uma outra pessoa, certo? Aí, negociando com essa pessoa que já tinha recebido um pouco dessa entrada, nessa construtora que já tinha recebido a entrada, falou assim, a construtora, tem um outro imóvel aqui que eu posso vender para vocês, mas em vez de 120 mil que a gente tinha acordado, então agora vai ficar 130 mil. Próximo ao local que vocês iam comprar e tal, vai ficar pronto em 6 meses. Aí fizeram um contrato melhor, mais certinho e já deram entrada também no financiamento do Banco do Brasil. E aí, a construtora falou que o imóvel ia ficar pronto em 6 meses. E passaram alguns meses e o imóvel ainda não estava pronto. Acontece que esse casal, eles estavam para ganhar um bebê, né? Então apressaram um pouco essa construtora para liberar logo o imóvel. Liberaram o imóvel, né? Só que assim, a construtora, ela não fez vistoria de entrada em imóvel novo, não deu nenhum documento de manual de manutenção para o proprietário, não fez nada que comprovasse que foi realmente entregue ou o estado que foi entregue aquele imóvel. E aí, nos primeiros dias, nos primeiros 6 meses, o autor relatou que ele já estava vendo vários danos construtivos ali naquele imóvel, como por exemplo, o prumo das paredes não estava em 90 graus, lá eu verifiquei também, não estava, as paredes estavam tortas, questão de ondulação que geralmente o pessoal fala, eram questões mais estéticas, né, que ele passou a ver lá, questão de choque, que eles pegavam e ligavam com eletrodoméstico e dava choque, enfim, eram essas questões mais básicas. Ele falou para o construtor ir lá e reparar esses danos, né, porque não era isso que ele estava querendo para sua vida. E aí o construtor deu um pouco de uma enrolada, mas mandou um técnico eletricista lá para ver essas questões da eletricidade. Porque a casa estava sem aterramento ou tinha algum tipo de curto ocorrendo lá, segundo o que eles estavam falando. Pois bem, aí esse técnico eletricista foi lá para reparar, só que ele não reparou de fato, né? Ele só isolou o aterramento. E enfim, aí existiam vários tipos de problemas construtivos lá nos autos. Então, o meu dever, como perita judicial, era ir lá verificar realmente se esses danos estavam lá
quais eram os danos construtivos que estavam lá, né? Ver qual é a idade daqueles danos, coisa que é impossível, né, a gente saber disso se não tiver uma prova, uma foto, uma data de uma foto. Descobrir a origem, a causa desses danos construtivos e também orçar, fazer um orçamento para saber quanto que vai custar para reparar todos esses danos. Então lá eu fiz a vistoria completa, eu tive que subir até na laje, porque estava ocorrendo uma infiltração. Daí foi constatado que estava ocorrendo um vazamento na caixa da água, provavelmente ou porque estava furada ou por conta da vedação ali do encanamento, ou senão também pode ser uma coisa concomitante, né, os dois. Agora são exatamente 1h, vou aqui dar um tempinho porque eu tenho que passar aqui na prefeitura dessa cidade para pegar um documento de habite, porque eles juntaram lá no processo, só que não dava para ler qual que foi a data de expedição do habite desse imóvel. Eu tive que sair de lá, porque eu acho que no finalzinho, né, começou a fazer um pouco de barulho, o pessoal começou a limpar lá uma laje, e daí tava com aquele som daquela VAP, então eu achei que ia atrapalhar o vídeo, mas já tô aqui em frente à prefeitura, consegui uma vaga boa, e agora eu vou responder algumas perguntas que o pessoal me fez lá no Instagram. Lá eu fiz uma postagem pedindo pro pessoal perguntar para mim, né, colocar quais eram as curiosidades, o que eles queriam saber sobre perícias judiciais. Então aqui tem algumas perguntas e eu vou responder para vocês. Bom, a primeira pergunta é como que você estipula os seus honorários? Bom, aqui no canal já tem um vídeo explicando sobre como fazer a composição dos seus custos para saber qual é o valor da sua hora trabalhada, tá? Lá é levantado vários custos indiretos que a gente tem, mas o seu salário também tem gratificação de Natal, enfim, tem várias coisas legais que dá para você ou deixar lá ou se não retirar. E é com base nisso e também na pretensão salarial que eu quero ali naquele mês, naquele período, certo? Aí eu lembrei de uma dica, que é para você que tem os honorários medianos, tá? Entre 100 a 200 reais a hora, por exemplo, você colocar ali o seu deslocamento como sendo uma hora trabalhada. Por quê? Porque você não vai estar produzindo alguma coisa, você vai estar no deslocamento, você vai estar viajando. Então é muito importante que você coloque ali que você vai ganhar algum dinheiro daquilo, né? E não só ter gastos de combustível, se não de ônibus, se caso você tiver. Mas assim, a questão é, como você não vai estar produzindo, redigindo laudo ou fazendo alguma vistoria, você vai estar no deslocamento, então é necessário que você se engane por isso. A terceira pergunta é: como eu me preparo para a perícia? Bom, quando a gente é nomeado, a gente já tem acesso a todo o processo. Nesse ponto, a gente pode escolher ler algumas partes ou se não todo o processo. No caso, eu sempre escolho ler a parte inicial, a petição inicial e depois as contrarrazões, né? O que o réu colocou ali, se defendendo. Depois eu leio algumas partes do juiz. E isso aí já é o bastante também para saber o que está rolando ali naquele processo. E daí, a partir disso, eu faço um resumo. Quando eu vou redigir o laudo, se caso eu precisar, aí eu acesso os autos novamente. Mas aqui, ó, eu tenho essa pastinha, tá? Eu coloco aqui o resumo do processo, porque como algumas vezes são várias perícias no mesmo dia, então você tem que ter ali um resumo para você antecipadamente se lembrar do que se trata aquela vistoria que você vai fazer. Eu coloco também quais são os pontos principais de danos construtivos que aquele autor relatou no processo e eu coloco todos os quesitos das partes para saber se eu realmente verifiquei tudo o que precisava. Porque no começo das minhas perícias já aconteceu de eu esquecer de algum ponto ou esquecer de verificar ou esquecer de fazer alguma pergunta, né, que precisava fazer porque tinha um quesito ali, tá? E isso também é muito importante. Então, faço toda a minha verificação, anotação, converso com o autor, com o réu e depois, no final da perícia,
eu leio todos os quesitos para saber se eu esqueci de alguma coisa, eu esqueci de tirar alguma foto ou realizar alguma medição. Se eu esqueci, faço ali logo na hora, se não, segue o caminho. E a última pergunta é, você tem que subir em telhado? Depende. Por exemplo, questões de danos construtivos. Hoje lá no imóvel o autor não tinha relatado nada em relação à infiltração, mas chegando lá a gente viu que tinha manchas de infiltração no teto. E aí o que eu tive que fazer? Eu tive que ir e subir no telhado. Às vezes o acesso ao telhado ele não é muito seguro, então eu tiro uma foto, explico nos autos que não deu para subir, não deu para verificar, e se caso ainda precisar que suba, é para eles fazerem algumas regularidades lá para a gente conseguir subir. Então, geralmente, quando tem danos construtivos, tem alguma, se está vendo alguma falha ali na questão do telhado, se está vendo alguma infiltração, você tem sim que subir. A não ser, né, com exceção a casos específicos. Então, por exemplo, tem perícia só de telhado. Aí você vai ter que subir no telhado ou se não fazer uma inspeção com drone. Tem problema na laje, então você vai ter que subir. Então, esses casos acabam dependendo do tipo de perícia que você vai executar. Agora bora viajar